Nós estamos aqui voltando então com Focalizando na Mais FM, né? E mandando um abraço especial para o seu Eni Dias, para todos os funcionários das lojas Modeli e também para o Odônio ali da Escola Ernesto Alves e para a equipe de trabalho do Supermercado Ramos. Para o Dr. Paulo Granada e para o Dr. Renan Klein, que está com o apelido já de Atende o Telefone, Dr. Renan. Pois é, estamos aqui com o pré-candidato e presidente do PMDB, Fernando Schwank. Fernando, em relação à composição das secretarias municipais, quais são os projetos, os planos do PMDB? Manter as mesmas secretarias, eliminar algumas secretarias, modificar algumas secretarias? Como vocês veem a atual composição das secretarias municipais? Olha, Paula, na verdade, obviamente, vencendo as eleições, né? Isso é complicado, você vai ter que adequar as secretarias ao teu plano de governo, né? Então, se tu focaliza mais, por exemplo, vou te dar um exemplo. Na última eleição, durante a última eleição, Paula, por caminhar muito nos bairros mais pobres aqui de Rio Pardo, conversando com as pessoas mais humildes, aquelas que precisam mais do poder público, porque o poder público, como um grande prestador de serviços, ele também tem que priorizar o seu atendimento. E quem mais precisa da prefeitura municipal são as pessoas mais humildes, aquelas que não têm acesso à saúde, aquelas que não têm muitas vezes emprego, aquelas que têm uma casa ou não têm casa, né? Ou tem uma casa que está quase caindo, aquelas pessoas que muitas vezes não tiveram uma oportunidade na vida, que muitas vezes não têm agasalhos. Quer dizer, você tem um grupo da nossa população que precisa muito do Poder Executivo. Então eu vou te responder te dizendo o seguinte: na última eleição nós começamos a caminhar muito, né? Então no Jardim Boa Vista, lá no fundo do Aceio, aqui atrás do hospital, no Parque São Jorge, na Vila do Hospital, e andamos aí muito. E uma das coisas que me chamou muita atenção era a criançada na rua. Muitas vezes é inverno a eleição, com pouca roupa, de pé descalço, algumas andando até dentro de esgoto, correndo na frente das casas, e aquilo foi uma coisa que me tocou muito, e me marcou muito. E durante a eleição nós fizemos uma reunião da coordenação de campanha e nós definimos que nós criaríamos, e isso foi para o nosso discurso de campanha na época, que nós criaríamos a Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente, que é uma coisa que você não tem. E aí algumas assistentes sociais que nos acompanham dizem: não, Fernando, mas tu já tem hoje o Código de Direitos da Criança e do Adolescente, tu já tem algumas estruturas de proteção. Eu digo, mas elas, na minha opinião, não são suficientes. Elas precisam entrar numa política pública aonde eu resguarde recursos suficientes no orçamento para mim poder fazer a proteção que eu acho que o poder público tem que fazer nas crianças e nos adolescentes aqui em Rio Pardo. E isso foi uma coisa que nós falamos lá há 4 anos atrás, né? E aí eu, como então candidato, tomei essa postura e passei a defender isso pelo que eu via, né? E que eu achava que nós precisaríamos ter uma estrutura, né? E não só, na verdade o Conselho Tutelar ele é muito mais um remédio, né? Na verdade ele é utilizado, ele não é preventivo, né? Ele vai lá para atuar, para resolver problemas. Naquele caso que já é um problema. Que já é um problema. Agora, se nós tiver um colchão de proteção social forte para as crianças e adolescentes, na verdade nós não vamos atuar só na criança e no adolescente, nós vamos atuar na família, na mãe, né, que muitas vezes não dá condição para a criança, porque ela muitas vezes não tem condição, não tem um salário, não tem alimentação, quer dizer, isso nós acabamos inserindo dentro do nosso plano de governo e obviamente que vai de novo para o plano de governo. E eu fiquei, aí passaram-se alguns anos, eu estava vendo a TV Senado e assisti um depoimento de um senador que eu respeito muito, que é o senador Cristóvão Buarque, a qual inclusive votei quando foi candidato à presidência da República, pelo foco que o senador Cristóvão Buarque, que é do PDT, dá na área da educação. E ele justamente fez um discurso dizendo que achava que o governo federal, que já tinha a Secretaria da Política Racial, né, precisava ter também uma secretaria especial com status de ministério para
cuidar da criança e do adolescente. E isso me deu, naquele momento, uma certeza de que, dentro do nosso plano de governo, quando nós falamos que a criança e o adolescente eles precisam ter uma política pública municipal específica, com ações específicas, nós conhecemos cada uma das crianças em Rio Pardo, isso não é difícil você ter. Nós moramos numa cidade de 40 mil habitantes, quer dizer, você vai ter lá 2, 3, 4, 5 mil crianças, quer dizer, isso é plenamente possível que a gente saiba quem é quem de cada uma das crianças e que a gente possa auxiliar que essas crianças estejam bem nutridas, que tenham um acesso à educação plenamente viável, que as mães elas estejam também bem, né? E aí isso se adequa a um outro projeto que nós também temos, que é o turno inverso nas crianças, que nós queremos fazer um grande projeto aqui em Rio Pardo para que todas as crianças elas tenham um segundo turno também, que de manhã elas vão na aula, à tarde elas vão na aula, e que no turno reverso elas possam ter atividades educacionais lúdicas, como por exemplo o Polivalente está fazendo no projeto Mais Educação, a Barão do Triunfo agora também, com a professora Helena Etques, também vai implementar o projeto Mais Educação, que é justamente o turno reverso. A escola de Ramis também. Aonde as crianças, elas então têm aula de xadrez, aula de música, aula de teatro, esportes, quer dizer, você pode ter um grande projeto, vamos dizer assim, de atenção às crianças, porque elas são o futuro de Rio Pardo. Então... E na verdade o que a gente vê é o seguinte, Fernando, as mães que precisam trabalhar, porque muitas vezes são sozinhas criando os seus filhos, ou até mesmo a renda do seu marido não é suficiente, ela não tem onde deixar o seu filho no outro turno. E além de não ter onde deixar o seu filho, se ela for contratar qualquer pessoa para cuidar, sai um custo tão alto que para ela é inviável. Né? E aí a gente pode até destacar, né, Paula, o trabalho até do secretário Berger, que a gente... Esses dias eu escutava ele falando que saiu de 200 ou 300 crianças em creches, né, em EMEIs, na verdade hoje já tem aproximadamente 1000, né, mas é preciso avançar mais, né, e aí você tem esse público, mas aí tu tem o outro público, que são as crianças de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, né, e aí nós temos um outro grande problema nessas áreas, que são o problema das drogas, onde essas crianças ficam numa vulnerabilidade social tão grande que o poder público ele tem que chegar lá na vila, ele tem que chegar lá e tirar essas crianças da possibilidade de elas terem acesso a isso, porque isso acaba liquidando a vida da criança, mas liquida a vida da família também. E também que tenha uma ação de fiscalização, que possa ter um poder de fiscalização até para acionar o Ministério Público ou outros órgãos necessários. Eu vejo assim, Fernando, eu venho já vários programas batendo na questão dessas crianças e adolescentes que ficam nas praças, ali na Praça São Francisco à noite, qualquer um pode ali ver, né? São jovens de 13, 14, 15 anos, para mim são crianças, né? Que ficam ali bebendo, que ficam ali fumando, e que os pais parece que não estão nem aí, porque eles ficam até 2, 3, 4 horas da manhã ali e ninguém vê. Aí é a questão do envolvimento da família, né, Paulo? Com certeza. E outra situação que a gente vê assim, que aí eles começam a fazer determinados delitos pequenos que podem gerar no futuro delitos maiores. Por exemplo, a Corsã fez todo um trabalho agora, Fernando, há pouco tempo, de pintura das caixas d'água, de limpeza, de manutenção. Tá tudo pichado já, Fernando. Eu acho que esse é um problema da nossa sociedade como um todo. Tu vai para Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente precisa fortalecer a ideia e a filosofia de que a cidade ela é a sala da nossa casa. Isso é uma coisa que para mim ela é muito clara, assim, que quando eu atiro um papel na rua, na verdade, isso eu não faço dentro da minha casa, né? Mas na rua eu faço, só que a cidade é o local que eu vivo. Muitas vezes eu vivo muito mais na rua do que dentro da minha casa. Tu sabes que quando eu faço um trabalho na faculdade em Estrela, né, que eu estou lá, é uma das coisas que eu observo. Tu não encontra um papel nas calçadas de Estrela. É uma questão, acho que, de educação, e que a gente precisa ir trabalhando isso fortemente
nas escolas, junto às crianças, que Com na verdade certeza. nada melhor Do que tu as trabalhar crianças. desde pequeno, Tu né? faz uma transformação nisso, sabe? Eu acho que nós precisamos aumentar também o nosso espírito de cidadania, né? As pessoas, elas falam muito mal do país muitas vezes. Agora isso já mudou, né? Mas assim, ó, a cidade, ninguém que mora em Rio Pardo pode falar mal de Rio Pardo, Com certeza. né? Porque aqui é a cidade que eu vivo, então na verdade eu tenho que enaltecer, né? Eu tenho que ajudar, né? Eu não posso falar mal do Rio Grande do Sul, é o estado que eu vivo, e eu não posso falar mal do país, porque é o país que eu nasci, né? Então assim, isso é uma coisa interessante, Paulo, que quando você sai do Rio Grande do Sul e tu tá lá, sei lá, na Barra, e alguém fala mal do teu estado, tu fica louco, né? Tu diz assim, mas só um pouquinho, não é assim. O Rio Grande do Sul é o melhor estado do Brasil para se viver. Quando tu sai de Rio Pardo, experimenta alguém falar mal de Rio Pardo fora aqui de Rio Pardo e tu tá lá. Não, a gente fica louco, né? E defende a cidade. Então essa defesa, ela tem que acontecer internamente também, Com né? certeza. E ela servir para mim ajudar a construir essa cidade melhor. Por que que Gramado e Canela conseguiu se tornar um polo de turismo no Rio Grande do Sul? Exatamente porque trabalha com as crianças desde a escola. Então tu chega lá e pergunta para uma criança de 8 anos, de 9 anos, onde fica tal ponto turístico, ela sabe te indicar, Exatamente. né? E por falar em turismo, eu quero aproveitar como turismóloga, como especialista em gestão hoteleira, como professora universitária e coordenadora de um curso de turismo, o que o PMDB, através das suas propostas para o teu governo, pretende fazer na área de turismo? Olha, Paulo, na verdade um grande projeto, né? Nós acreditamos que uma das grandes redenções econômicas de Rio Pardo deva ser o turismo de Rio Pardo, por alguns aspectos fundamentais. Primeiro, a história do Rio Grande do Sul, por consequente do Brasil, ela passa por Rio Pardo. Figuras históricas do país, elas tiveram Rio Pardo como berço e como cenário, né, de ações extremamente importantes na história do Rio Grande do Sul. Isto por si só mostra a importância que o município de Rio Pardo tem, por exemplo, em detrimento a Gramado, Canela, Nova Petrópolis, tá? Não dá para comparar, é absolutamente incomparável o Rio Pardo com estas cidades quando a gente vai tratar da história. Porque nós temos história, Gramado, Canela e Nova Petrópolis não tem história. Eles construíram um cenário ideal para fazer um turismo. Então, na minha opinião, isto já é um diferencial competitivo extremamente importante que Rio Pardo tem, aonde, a partir desta história, possamos construir um processo e um projeto turístico que tenha começo, meio e fim, tá? E que não seja simplesmente baseado em eventos, mas que seja baseado num fluxo contínuo de pessoas que venham a Rio Pardo para conhecer a nossa história. Então, uma das questões que para mim ela é emblemática é a questão de nós termos até há pouco tempo 2 igrejas das mais importantes no cenário do Rio Grande do Sul fechadas. E eu acho que isso mostra um pouco a falta, vamos dizer assim, de um projeto turístico que esteja alinhado com a questão arquitetônica e com todo o nosso casario, né, que na verdade não existe. Porque nós não poderíamos deixar chegar nesse ponto. A Igreja São Francisco fechada, onde nós tínhamos ali o único museu de arte sacra do Rio Grande do Sul, até pouco tempo, né, ela fechada, para nós ela é uma perda inestimável, né, de autoestima, de fluxo de turistas. Quer dizer, nós não temos um projeto que privilegie, vamos dizer assim, a manutenção e até o restauro de prédios que são fundamentais para nós. Se nós não passar pela iniciativa privada, qual o projeto hoje em Rio Pardo que está sendo restaurado com recursos do IFAM, por exemplo? Eu lia esses tempos numa matéria que a prefeitura estava firmando um convênio com o IFAM, mas agora, isso poderia ter sido feito há 7, 8 anos atrás, ou há 10, ou há 15, ou há 20 anos atrás, e nós mostrar para o governo federal a importância que Rio Pardo tem no contexto histórico do país, e nós angariarmos recursos para fazer pelo menos, né, a recuperação daqueles prédios que são públicos.
as igrejas que pertencem ao poder religioso, quer dizer, mas que fazem parte da história desse país. Sabe que eu estava dando uma aula de patrimônio cultural nesta semana e falava a respeito das leis existentes no Brasil de preservação do patrimônio histórico, né? E uma delas é datada de 1937 e outra de 1941. E depois disso, nada mais houve em termos de leis em âmbito federal ou estadual significativos, né? Somente aquelas leis de isenção de impostos que cada município institui. E aí um aluno que esteve aqui, conhecendo a parte de patrimônio, que eu trouxe toda a turma, né? Me perguntou, professora, então o que a senhora está me dizendo é que como não existe nenhuma lei que atue de uma forma mais eficaz, a senhora está me dizendo que aquela igreja vai cair, porque o telhado está todo ruindo? Quer dizer, eu fiquei sem resposta, porque na verdade era mais ou menos isso que tu estava dizendo, né? Exatamente. E aí eu acho que o poder público ele tem que ajudar. Eu conversava com um padre esses dias e assim, olha, padre, nós precisamos formar um compromisso mútuo, né, de manutenção dos nossos prédios públicos. Aí eu acho que o poder público municipal ele tem um poder central nessa questão. Porque se nós somos os gestores do município e o município foi construído a partir da história importante e do protagonismo na história do Estado, nós precisamos sim jogar recursos públicos para pelo menos manter, mas mais do que isso, pessoas capacitadas numa central de gestão de projetos que possa construir projetos e a gente buscar recursos tanto no governo do Estado, que é mais complicado, mas no governo federal. Eu tenho andado aí pelo Brasil todo, por exemplo, a Bahia é um exemplo muito forte disso, da restauração e recuperação de igrejas. Por quê? Porque é o primeiro estado do país onde você tem, quando chegaram os portugueses, e todo aquele casario e igrejas, né, tanto em Salvador quanto por toda a Bahia. O Nordeste como um todo está recuperando todas as suas igrejas. Por quê? Pela recuperação da igreja, pelo aspecto religioso? Não. Também pelo aspecto religioso, mas muito mais pelo aspecto turístico. E quando a gente se dá 1h30, 1h40, 1h45, 2 horas de Porto Alegre, onde nós temos aqui 2 milhões de pessoas sedentas por um novo turismo, porque o turismo de Gramado, Canela está esgotado, né, Paulo? Está esgotado, né? Você não tem novas rotas, né, de turismo, e isto poderia ser um grande canal das pessoas virem aqui. Primeiro, fazer todo o turismo histórico aliado à questão do patrimônio que nós temos, mas recuperado, né? E aí isso que eu digo, isso tem que ser um pacto, não para 4 anos, isso nós temos que fazer um pacto para 20 anos, e nós iniciar esses projetos, independente de quem for prefeito para frente, isso tem que continuar, né? Porque isso não é para o Fernando, isso não é para a Paula, isso é para a comunidade como um todo. Na verdade, nós não podemos esquecer que todo esse patrimônio que se tem é a identidade do nosso povo, é a nossa memória. Faz parte, né? Cada super importante. Né? Eu tenho visto agora o Rogério Goulart colocar no Facebook toda uma ação muito bacana, assim, da Rio, ele como apaixonado por Rio Pardo, né, o casario de Rio Pardo, tem colocado fotos, tem ilustrado isso com histórias, e isso é uma coisa muito bacana, porque a gente respira história aqui. Quando tu está caminhando na Rua da Ladeira, na verdade tu está caminhando na primeira rua calçada do Rio Grande do Sul, ao lado de casarios que receberam imperadores, quer dizer, né, na época do Império, quer dizer, tu tem uma história viva que precisa ser preservada, né? E aí, aliado isso, Paulo, nós fizemos um debate agora no Facebook, alguém, uma das meninas provocou isso sobre a questão da questão da cultura em Rio Pardo. E aí eu até coloquei várias questões, por exemplo, os grupos de teatro que precisam ser incentivados, e você aliar esses teatros à história e poder fazer uma coisa semelhante, por exemplo, ao Som e Cor lá das Missões, né? Na Rua da Ladeira, talvez um episódio épico na história do Rio Grande do Sul, né? Onde você, com luzes, cores, sons, a atuação, né? Quer dizer, isso eu tenho absoluta certeza que vai atrair muitos visitantes, né? Então, assim, nós temos um potencial que está adormecido já há muito tempo, e nós precisamos resgatar isso. E esse sim, eu acho que aí, voltando a uma das tuas primeiras perguntas, Paulo, ele é um resgate técnico.
Tu como professora, como turismóloga, eu estava conversando com o Guto lá da agência de viagens, né? E quantos mais profissionais da área de turismo, né, que já não estão em Rio Pardo, trabalhando fora e que certamente gostariam de contribuir com essa cidade. Então, esse é um dos grandes aspectos. E na minha outra opinião, o outro grande aspecto é o aspecto natural de Rio Pardo, o nosso rio. Né? Não tem dúvida nenhuma de que nós temos aqui, durante o verão, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas a mais nas praias de Rio Pardo, no Balneário Santa Vitória, nos Engazeiros, no Porto Ferreira, no Porto das Mesas, no Porto Lambari, né? E que queixam-se da falta até de apoio do poder público na estruturação desses balneários, né? Na organização disso, quer dizer, na utilização do nosso rio, por outros aspectos. Quer dizer, eu acho que nós temos aí um ainda a ser explorado, e isso, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, deverá ser um dos grandes aspectos de recuperação econômica, de geração de emprego, de geração de renda. Tu mais do que nunca sabe do que a indústria de que é o turismo, né? A indústria que mais cresce no mundo, uma indústria sem chaminés, ela gera muito recurso, mas para isso nós precisamos estar preparados. Nós temos que ter restaurantes de qualidade, né? Nós temos que ter taxistas que saibam, né, toda a história de Rio Pardo, as crianças na rua que conheçam a história e que possam indicar onde estão os pontos. Quer dizer, toda uma comunidade preparada para receber o turista. Turismo tem que ter o envolvimento da comunidade. Se não houver o envolvimento da comunidade, por mais que o poder público tenha boa vontade, não vai conseguir fazer muita coisa. Bem, Fernando, nós vamos para mais um comercial, né? A dona Talcina manda um abraço para mim, para o programa, e para o candidato Fernando Schwank. Muito obrigado. E também o Ito manda um alô para o Fernando Schwank e todo o pessoal do PMDB. Eu acho que é ICO. O ICO pode ser. E os ingressos, então, do Circo Rodeio Búfalo Negro foram para Jonathan Estanque, da Rua do Bosque, e para o Jair Rodrigues, da Avenida dos Dragões, né? E nós lembramos, então, que até às 18 horas estão sendo comercializados no carro de propaganda do circo os ingressos a R$5 e na hora a R$8. Mandamos um abraço especial ao nosso amigo Darlan, do JRP, a Cristina Borba, que hoje está de aniversário. Parabéns, Cris, um grande abraço, muito carinho. E a nossa amiga Terezinha Rocha, que deve estar lá fazendo delícias, salgados e doces maravilhosos nesta manhã de sábado, né? E no próximo bloco nós voltamos conversando mais um pouco com o candidato, pré-candidato do PMDB, Fernando Schwank, e também estaremos abrindo espaço para algumas perguntas, né? Então, pessoal que tem interessado, fica aí ligadinho no 37314777, ligando para cá, para fazer a sua pergunta. Perguntas que somem, esclareçam dúvidas para a comunidade, né? Isso que a gente quer. E amanhã nós teremos, às 16 horas, no Hotel Recanto Imperador, o chá da ONG Bicho Pardo, que já está completamente esgotado. Sucesso, os convites. Sucesso absoluto, né? Isso mostra que a ONG está realmente, Fernando, no caminho certo. Então, até depois do nosso intervalo comercial no Focalizando aqui na Mais FM.